Boa noite. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo mais ou menos? Gosto muito de vir aqui. Agradeço sempre a Vera pelo convite. Venho mais nas férias, né, Vera? Porque eu sou professora, alguém já me conhece, já me viu aqui. Voltaram, sabendo que era eu, tá tudo bem, Vera. E aí eu venho pelo menos algumas vezes aqui, é uma honra e uma alegria trabalhar para a espiritualidade, né? A gente trabalha bastante, gosto de trabalhar, e por gostar de trabalhar, eu acho que isso faz o caminho mais leve, né? Bom, hoje eu escolhi falar com vocês sobre caminhos e escolhas. Quando a gente escolhe uma palestra, eu sou professora e a gente prepara a aula. E quando eu preparo uma palestra, eu gosto de explicar. Tem alguém que é professor aqui? Não? A gente prepara, né, professor? A gente pensa na turma, a gente pensa no conteúdo, a gente pensa na BNCC, não é não? A gente pensa no que a gente vai usar. No mundo espiritual, ainda a gente tem um componente que é, acho que o nosso mentor vai dando as dicas pra gente. Isso. E aí ele fala, que tal falar do caminho? Qual é o seu caminho? Que caminho você está trilhando? Mas a primeira pergunta foi para mim. Então, quando eu preparo porque eu preciso entender o que eu vou falar. E toda vez que eu estou falando, já é a segunda que eu falo essa palestra, ela vai ser diferente da outra. Mas ela vai ter o mesmo significado. E a gente vai refletir juntos, tá? A Vera pediu uma abertura do que a gente ia falar, aí eu falei. Essa da porta estreita, né? E eu fico pensando, quando a gente olha para aquela porta, ela é larga ou ela é estreita? Como é que a gente julga se uma porta é larga ou estreita? Se a gente tem que passar por ela, a gente vai dar um jeito. Mas será que a gente se acha grande o suficiente ou pequeno o suficiente para passar na porta? Ou será, mais ainda, será que eu escolho a porta certa? Tem alguns desenhos, né, que tem isso, da escolha da porta. É filosófico isso. Uma porta tem todo um significado. Acho que quando Jesus falou dessa questão da porta, ele estava querendo mostrar para nós possibilidades de escolha. Porque abrir uma porta ou não é uma decisão, não é? Passar por ela é outro. Será que a gente está disposto a passar por ela? Ou, como eu sempre digo, eu trabalho com as escolas e as escolas têm passado, assim como as famílias e a sociedade, passado por problemas muito sérios. A gente está, todos nós, enfrentando problemas. Nós estamos com um problema de lembrar que nós somos humanos e que a gente foi feito do amor. A gente tem que trabalhar em dobro nesse caso. E quando eu dou capacitação e falo para os professores, eu falo para os pais e falo para todo mundo, eu digo, a escola não é uma porta mágica, onde uma criança passa, um adolescente passa, no meu caso um jovem, e lá fora ele é uma coisa, aqui dentro ele é outra. Ele não é uma porta mágica. Ele continua sendo a mesma pessoa. O filho de vocês, quando atravessa a porta da escola e vai lá, ele vai levar os valores, os ensinamentos que ele viu você. Ele não vai lá dentro com outros. E quando ele sair também, ele vai sair um pouco diferente, mas ele continua levando para lá o que ele teve. Tá? Então, eu sempre costumo dizer, não é uma porta mágica que eles esperam aqui na escola, né, professora? A gente faça milagres. Às vezes a gente faz, mas aí não dá conta sozinho, tá? Então eu pedi para falar dessa passagem, porque na própria passagem ele fala do caminho, não fala? Ele vai falar do caminho. Ele vai falar do caminho ali. Então Jesus usa parábolas e histórias para aquele tempo, para aquele povo, para eles entenderem algumas das metáforas. Talvez a gente não entenda totalmente. Tanto é que, quando eu ouço que ele diz que alguns se salvarão, outros não, eu penso, mas Deus não é bom? Como é que ele vai dizer, uns passam e outros não? Mas será que é ele que define quem passa ou quem não passa? Aí eu fiquei imaginando, quando a gente quer passar por um lugar, o carro, e o carro não cabe no lugar. A gente viu o carro, não cabe, que é aquele passa entre o ônibus e aquele caminhão lá naquela curva. Então, na verdade, quando alguns vão, outros não, eu acho que é mais uma decisão nossa, de escolha.
Então, a primeira vez que eu escutei isso, muito tempo atrás, eu estava num grupo de jovens e eu achei aquilo muito chocante. Olha, eu tinha 18 anos. E eu lembro que ele diz, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Eu disse, mas espera aí. E como é que fica? Porque eu acho que eu não sou boa o suficiente para ser escolhida. O negócio vai estar bom para mim, né? Acho que o negócio está meio difícil. E eu disse, mas se aqui é tão bom, por que as pessoas, em vez de virem aqui, não estão vindo? Se aqui é o lugar para a gente passar pela porta, não? Aí ele disse, porque não, o céu não é para todos. Aí eu fiquei meio sem muita ação, sabe? Porque eu acho que é para todos. Aí quando a gente vai no espiritismo, a gente descobre uma coisa, né? Que a vida não acaba. Isso dá um sentido ao caminho e ao caminhar, que ele tem que mudar radicalmente a nossa forma de ver a vida. Falo pelo espiritismo, que é onde nós estamos, que foi uma escolha. A gente podia estar em qualquer outra. De novo, eu repito isso todas as vezes. Um espírita não pode ter preconceito de nenhuma espécie. Se você tem, você está escolhendo uma porta larga. Porque a gente já descobriu que nas vidas que a gente teve e terá, a gente vai ter que passar especialmente por aquilo que nos incomoda. E a gente vai ter que vencer o vício, a preguiça. Cada uma das coisas que a gente aponta no outro, a gente vai ter que vencer. Então, quando a gente vem para a doutrina espírita, a gente já aprendeu que os caminhos que a gente vai tomar, eles são os necessários para essa vida que a gente está vivendo. Então, eu gosto muito de refletir sobre isso. E tem um texto do Emmanuel, um texto bem lido, bastante, ele está chama Bíblia do Caminho. Se vocês gostam de procurar passagens, se vocês procurarem lá no Google, Bíblia do Caminho, ele tem por temática. Então ele tem palavras-chave e a partir disso ele tem os textos do Chico, do Evangelho. Eu gosto muito de poesia que ele tem lá. E tem um texto que fala das 3 escolhas, que é um texto bonitinho, que eu vou tomar a liberdade de trazer aqui. Deixa eu ver se eu achei aqui, bem rapidinho. Porque o meu tema é caminho e escolha. Né? O caminho é o caminho, não é, gente? Daqui para Londrina, a gente tem que caminhar aí. Não é? Vim de lá. Dei uma passadinha na UTFPR, deixa meu filho fazer prova. Eu posso até dar uma desviadinha, né, gente? Posso vir com carro, pode vir de ônibus, pode vir de moto, pode vir a pé. Mas que o caminho para chegar em Biporã é esse, né, não? Agora, a escolha que eu fiz é um pouco diferente. Então ele diz o seguinte, ó, é um texto de Emmanuel muito interessante e que está em muitas das passagens que a gente estuda. O discípulo apresentou ao seu orientador cristão e indagou: instrutor, em sua opinião, qual é a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? O interpelado respondeu. Então alguém vai chegar para alguém que está ali, né, ajudando. A lei do bem. Entretanto, acrescentou o aprendiz lá na Odisseia, quem diz lei refere-se a clima de ação, que todos devemos fazer, observar, o que seria a lei? Ele é isso mesmo. Então, nesse caso, e o livre-arbítrio? Se é a lei, a gente vai seguir? Como é que fica o livre-arbítrio? O orientador meditou alguns momentos e considerou. O livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes, porquanto a cada espírito será dado o que lhe cabe receber, conforme as próprias obras. Esse é um problema, né, gente? Você recebe pelas suas obras. E a gente está construindo o quê? O que eu construo no meu dia? O Criador, porém, não é autor da violência. Por isso, até mesmo ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de 3 opções. Olha, muito bom isso aqui para a gente pensar agora, tá? Poderemos segui-la, parar, de modo a não seguir, ou nos afastar pelos despenhadeiros do mal. Então, ó, vou seguir, vou parar, ou vou me afastar. Não? 3 caminhos. Instrutor amigo, esclareça, por favor, que resultados nos levam às 3 escolhas. E ele responde:
Os que observam a lei do bem se encaminham para as esferas superiores. Os que preferem descansar no meio do caminho, por vezes, se demoram muito tempo na inércia, retomando a marcha com muita dificuldade para readaptar as tarefas. E os que se distanciam voluntariamente nos resvaladores dos desequilíbrios, muitas vezes gastam séculos presos nos precipícios da causa e efeito, até que um dia deliberem aceitar a própria renovação. Entendeu? O aprendiz fez um leve movimento afirmativo e começou a pensar. Então, olha só, né? Ele traz uma pequena história que alguém vai perguntar para o mestre. No budismo tem várias dessas histórias, né? Eu acho bem interessante. São histórias assim. E Emmanuel traz várias das histórias também para a gente. Então, eu posso simplesmente dizer, gente, é isso aí. É o que tem para hoje, não é assim que a gente fala? Mas eu também não posso falar isso e ficar reclamando. Eu tenho que dizer o que tem e eu vou tocar o meu barco. Porque eu acho que eu tenho isso talvez desde criança. Se a vida me deu isso, é isso que eu vou viver. Ah, mas se ela deu uma coisa errada que eu estou fazendo, aí eu posso tomar uma decisão. Mas tem coisas que eu não tenho, né? Como decidir. Eu vou viver. Uma doença, por exemplo, às vezes a gente não tem. A gente não tem o poder da cura, mas a gente tem o poder do acolhimento. A gente tem o poder do abraço. Não é? A gente pode negar a doença também, mas não vai adiantar muito. Mas a gente pode ter fé. Aí ter fé muda tudo. Ah, porque cura? Não. Porque você cura a sua alma durante esse tempo que você está vivendo com alguém que está doente, ou a sua própria doença. Tem gente que senta no meio do caminho. Senta. Ele diz, não vou não. Nessa vida, vocês já escutaram alguém que fala assim? Ele diz assim, é o seguinte, vou deixar para o próximo. Não? Vou deixar para a próxima. Nessa aqui já está de bom tamanho. Já fiz tudo que eu devia. E no Espiritismo ainda a gente tem isso. A vida não acaba. Isso muda o jogo. A vida não acabar e acreditar nisso muda tudo. Nós não podemos dizer que a gente não sabe, né? Acreditar que a morte ela não define a sua vida, porque ela não existe, faz com que a gente tenha responsabilidade. Acho que se todas as pessoas acreditassem nisso, talvez a gente tivesse uma esperança na humanidade. Talvez. Não sei. Mas eu acredito que sim. Imagina se você tem um poder bilionário de agora salvar tanta gente que a gente vê fazendo vaquinha para fazer um exame, né? E essa pessoa ganha isso em 1 minuto. Vendendo uma bet num jogo. É, né? Lucrando com o vício do outro. E se ele decidisse que isso não vai ter mais? Tá vendo como são decisões? O caminho, né? Como são as decisões. Então, olha só, parar e deixar para a próxima, gente, não é um bom caminho. E depois a gente também tem aqueles que só reclamam, né? Só vai reclamar. Esses dias eu estava com uma pessoa e da hora que eu peguei ela para levar no lugar e voltei, a minha filha depois falou, mãe do céu, o que é isso? Só reclama. Eu cheguei uma hora e falei, não fala assim. Não pode falar isso. Ah, mas aquela mocoranga não pode falar isso. Eu falei, não pode. Não, a vida é bonita. Eu tenho que lembrar algumas pessoas disso. E eu também tenho que me lembrar. Então, gente, reclamar não adianta. Não adianta, tá? Você está aí só reclamando o tempo inteiro, você está perdendo o seu tempo e o do outro. Ah, mas tem dia que eu estou triste. Tudo bem. Dá uma entristecida, eu falo que eu brinco. Só 24 horas, né? Mas depois, gente, reviver. Não vou perder tempo, não. Não vou perder, não. Eu acho que a vida é muito bonita. Eu acho. As oportunidades que eu tenho tido... Olha, eu estou aqui hoje. Que lindo. Olha que oportunidade maravilhosa de poder estar aqui, receber um tratamento espiritual, receber a acolhida, que a gente não faz ideia de quem vai chegar para você e vai falar assim, posso te dar um abraço? É ou não é? Você já passaram por isso? Num dia que você está arrasado, alguma coisa não está bem, você está engolindo a seco, e de repente alguém olha para você e começa a falar algumas coisas que você fala, eita, precisava ouvir isso aqui, né não? No final você levanta e fala assim,
dar um abraço? Vocês passaram por isso já? Já passaram? Gente, eu acho isso tão divino. Para mim é um momento sublime. É um momento meio sublime. Quando eu estou com alguém que de alguma maneira me acolhe sem saber, porque ela não me conhece, mas ela me fala coisas e no final eu digo a ela: posso te dar um abraço? Porque não sei. Ao mesmo tempo, é tão interessante quando a gente escolhe pela lei do bem que está aqui, e no final da história você fez alguma coisa porque você acha que deu certo na lei do bem, e a pessoa vira para você e diz: eu posso te dar um abraço? Vocês já passaram por isso também? É um bom indicador. Posso te dar um abraço, pessoa? Eu digo: opa, fiz alguma coisa certa. Se a pessoa quer te me dar um abraço, ela quer me dar o quê? Um pouco da energia boa que ela teve. Então, olha só, receber um abraço ou dar um abraço pertence às escolhas que a gente fez. A gente podia ter escutado tudo aquilo e ido embora, mas não, eu escolhi virar para a pessoa e dizer: eu posso te dar um abraço? Olha que escolha. Eu lembrei ao outro o bem que ela pode fazer. Eu escolhi falar isso. Porque às vezes a gente tem vergonha, né, de falar. Tá? Então, começa por aí. Uma outra coisa que eu fiquei pensando quando eu fui preparar essa palestra, tem uma frase de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, né, ainda que esteja morto, renascerá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um convite. Sabe que eu fui estudar e alguns dizem que a tradução é um pouco diferente do grego. Lembra que foram traduções, e algumas coisas que a gente lê na Bíblia tem traduções erradas. E está tudo bem, a gente tem que entender que a grande mensagem está ali plantadinha, tudo bem? Está ali plantadinha. A gente também não pode fazer escolha, né? Ah, essa aqui eu quero, essa aqui eu não quero, não? Ah, essa aqui eu vou usar, tá? Mas na Bíblia como um todo, ela traz muitas formas de você escolher, fazer a sua escolha. Então, alguns dizem que eu sou o caminho para a verdade e a vida. Ou eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não faz diferença, né, gente? Porque, na verdade, quando a gente olha a história de Jesus e ele com o amor e o carinho e os abraços, a gente entendeu que o caminho que ele mostrou era totalmente diferente. Totalmente. Tudo bem que ele estava numa época, gente, quando eu sempre digo, há 2000 anos, o negócio era meio terrível. Tinha violência. As pessoas matavam umas às outras por bobeira. Falavam mal do vizinho. Prejudicava as pessoas. Não, agora não tem, né, gente? Agora nós estamos bem. Então, agora ninguém mais fica julgando ninguém. Olha que beleza. Não julga a família do outro. Não julga o amor do outro. Não julga as opções das pessoas. As mulheres hoje não são mortas por ser mulher. É isso? Olha, gente, passamos 2000 anos e a gente continua fazendo. Então, outra coisa que eu aprendi. O caminho não é um caminho curto. Ele não vai terminar agora nessa minha vida. Ele vai continuar. Mas eu preciso buscar nesse caminho o que eu chamo de verdade. E o que é a verdade? Porque aí a gente também tem outro problema. O que é verdade para mim não é verdade para o outro, não? Na internet agora cada um vende a sua verdade. Cada um... Assustar, gente? Cada um está vendendo a sua verdade como a única. E tem gente que está pagando pela verdade do outro. E qual é a sua verdade? Qual é a verdade que muda a sua vida? Eu digo porque eu olho bastante, eu trabalho com educação, e tem gente vendendo caro, gente. Vem comigo que eu vou te ensinar. R$4.000 por mês. Não tem isso, gente? Que eu vou te mostrar que só eu sei fazer com que você. Vendendo autoajuda. O Espiritismo não tem autoajuda, gente. Vocês vierem aqui buscar autoajuda, vocês não vão encontrar. Aqui a gente tem uma coisa chamada autoconhecimento. É super dolorido e não tem preço. Não é? Dai de graça, o que de graça recebestes. Aqui a gente tem uma série de trabalhos que vão doer na sua alma. Quando você ajuda a caridade, não é? Quando você
se coloca para escutar alguém, e aquela história de toca. É uma escolha, de novo. E para mim, a grande verdade da vida é a própria vida. Quando Jesus, eu acho que uma das coisas que mais me impressionam na Semana Santa, não é que ela acaba, é que ela continua. A crucificação e a volta dele tem um recado maior à volta e ele fica. Olha isso. Ele vai ficar um tempo, vai nos Atos dos Apóstolos, né? Ele vai ficar um tempo ensinando. Significa que eu não abandonei vocês. Mesmo quando vocês achavam que estava tudo perdido, não abandonei. E ainda tem um tempinho para a gente falar. Vamos continuar? Então, a verdade e a vida é que a vida não acaba. E aí, gente, caminhando para os momentos finais, a gente pode fazer escolhas, por exemplo, agora eu vou falar de escolhas que eu posso fazer, que vai dar certo, e talvez umas que podem dar errado. Por exemplo, a gente pode escolher o que a gente fala? Pode ou não pode? Opa! Aí tem gente que fala assim, agora eu estou mais velho, agora eu falo o que eu penso. Gente, outro dia meu filho falou uma coisa que eu achei interessante. Tem gente que envelheceu antes de ficar sábio. Então, gente, ficar mais velho não é falar o que quer, mas é pensar, não? Eu sei que eu estou envelhecendo, estou adorando isso. Gente, eu estou adorando essa minha vida com 54 anos e eu sou muito diferente, muito do que eu era. Absurdamente diferente. Ainda erro muito, todos os dias tem um errinho, eu brinco, né? Mas assim, é muito interessante eu ter que me policiar para ver o que eu vou falar, ou o que eu vou falar aqui na frente. No Espiritismo a gente tem uma outra coisa interessante, é que cada semana que a gente vem aqui, ou qualquer outra casa, é uma pessoa que vai estar falando. A gente não tem uma figura central que define os caminhos que vocês vão ter. São pessoas que podem vir aqui e contar da história delas, contar das escolhas que elas fazem. Às vezes contar coisas que às vezes a gente também nem concorda, né, gente? Tem coisas que você fala, opa, mas a pessoa está no caminho. Dizer, puxa vida, né? Está no caminho, o que eu posso ajudar? Então, eu tenho que escolher o que eu vou falar. Dá para escolher o que a gente pensa? Oh, meu Deus do céu, isso é difícil, não é? É difícil escolher o que a gente pensa. Os psicólogos vão ter uma série de técnicas para a gente. Mas eu acho que a gente pode até tentar escolher o que a gente pensa a partir do que a gente consome. O que você anda vendo, conversando, consumindo nas redes? Conversando com o vizinho no WhatsApp, segurando o dedo nervoso para não passar mais uma desgraça para frente. Não é não? Como o nosso amigo hoje orou pela Venezuela. A gente pode falar, puxa vida, que esses nossos irmãos recebam, né, a ajuda necessária, se a gente puder ajudar. Mas eu preciso mostrar as desgraças do que aconteceu lá para provar que eu sei. Parece que hoje as pessoas querem mostrar para saber que ela tem uma cena e viu um negócio que ninguém viu. Oh, meu Deus! Você não sabe, eu falo isso, sabe por quê? Você não sabe o que a outra pessoa está sentindo naquele dia quando você passar um negócio feio igual para ela, gente. Passou uma notícia triste, passou num vídeo. Esses dias, sem querer, eu abri no grupo do condomínio. Era uma cena lastimável. Não era um dia bom para mim. Por que aquela pessoa fez isso para mim? Ana, você precisa ser forte. Quem disse que eu não sou? Mas eu sou sensível. Aquele dia eu estava tão arrasada e aquela cena invadiu a minha cabeça por dias. Tão desnecessário. Então, quando você for mandar qualquer coisa que é impactante, gente, pensa no outro. Eu não sei como é que o outro vai estar para receber isso. Tem umas imagens que eles aparecem nas redes falando, olha, conteúdo sensível. Pensa bem antes de te abrir. Os players grandes, né? Os grandes canais, não os que querem views, mas os jornalísticos, eles precisam colocar isso. Quando aparece aquele, eu nem clico, porque se ele é sensível eu também sou. E eu sei que aquilo vai invadir minha cabeça e eu não sei. Então, uma dica também pra gente. Você não está pensando, não deixa eu pensar. Tá? Como é que a gente reage? O Divaldo falava muito isso, né? Reagir ou agir. A gente ainda reage muito no trânsito, quando alguém faz alguma coisa pra gente. E como é difícil não reagir na hora, né? É difícil. Mas a gente vai
modulando aí. A gente vai tentando, tá? E aí, a gente também pode pensar em quem que a gente vai perdoar. Essa é fácil, né, gente? Perdoar é fácil. Eu antes falava assim, vigiar e orar, né? Eu brinco, eu falo, apartar e orar. Às vezes a gente aparta de algumas coisas, né? Para que a gente consiga exercitar até às vezes o perdão. O perdão não é esquecer, né? O perdão é você dizer, olha, ele errou, que está no caminho dele, é uma escolha. Vou ter que seguir o meu, do meu jeito, tá? Uma outra coisa que eu acho que é interessante, Jesus fala, para encerrar, e ele vem trazendo várias vezes isso, todas as vezes que Jesus traz para a gente pensar, ele traz as coisas mais fáceis. Ele não manda você fazer nenhuma coisa que exige comprar, vender, quer dizer, vender sim. Lembra daquele que chega e diz, Jesus, eu cumpro todas as leis, está tudo certo. O que falta para ela entrar? Aí ele vem e fala assim, vende tudo que você tem e me segue. Ela diz, então, pode ser semana que vem? Porque ele sabia que é ali, né? Ele disse, pode. Diz as histórias aqui. As histórias espíritas dizem que uma semana depois ele não teve mais tempo. Mas aí são as histórias espíritas dos espíritos que nos contam nos livros. Mas toda vez que eu leio o Evangelho, as escolhas são muito fáceis. Amar ao próximo como a ti mesmo. Olha que coisa mais fácil. A Deus sobre todas as coisas. Essa eu não acho nem tão difícil. Porque amar as coisas acabam. As coisas não acabam. Gente, tênis acaba, tudo acaba. Coisa acaba. Mesmo um metal precioso, ele pode até oxidar com o tempo, um ouro. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, eu acho que até a gente está tentando. Agora, ao próximo, como a ti mesmo, ou coisinha difícil, não, gente? Vocês acham fácil? Eu começo por amar a si mesmo. Eu me amo a ponto de não ser egoísta comigo mesmo, mas dizer, Ana, senta aqui, acalma o seu coração. Às vezes a gente faz isso com tanta gente e você não faz com você mesmo, você se cobra. Você está ali dizendo, você precisa ser uma pessoa mais dura, você precisa ir lá e fazer isso, para de ser mole, não é assim? E às vezes a gente precisa dizer para a gente mesmo, dizendo, olha, você não está bem, não. Está tudo bem, senta e chora um pouco, filho. Chora, reza, toma água. Amar a si mesmo é te dar a oportunidade de saber que o amor existe também dentro de você. Isso não é egoísmo. Egoísmo é você querer que só você seja entendido, né? O mundo inteiro. Não que exista gente assim, né? Que o mundo inteiro está errado e ela está certa. Não sei, você conhece alguém assim. Mas tem gente que é. O mundo inteiro está errado. Está todo mundo fazendo me sofrer porque o mundo é ruim. Não é não? Aí eu, né, quero que o mundo seja só para mim. Mas quando você diz, olha, se cuidar, não tem aquela coisa de quem cuida de quem cuida? Vocês cuidam de alguém? Vocês cuidam? Na maioria das vezes a gente cuida de alguém. De um filho, de um parente, de um amigo, de um relacionamento. Cuidar faz parte da vida, do caminho que eu escolhi. Eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho meus alunos, eu cuido deles. E de vez em quando eu tenho que me cuidar. Então, olha só, o perdão a mim mesmo me faz liberto para perdoar o outro. Então, quando eu digo, vou lá e leio, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, eu tenho que lembrar, eu amo a minha vida, eu amo quem eu sou. Eu digo, eu sou uma fracassada, eu sou isso. Então, eu começo tendo que lembrar que o amor está aqui dentro. A gente dá o que a gente tem, não é? Jesus não fala, o coração fala, a boca fala que o coração está cheio. O que a gente anda falando por aí? Quem a gente anda julgando por aí? A gente parece que, eu falo que tem umas pessoas que eu digo assim, grava o que você falou e ouve em casa depois. Que não pode, gente. A gente está numa época onde as pessoas querem soltar, dizer, contar primeiro o que ele viu, o que ele fez, que é isso. Mas é isso? Onde é que eu me resguardo? Onde é que o meu amor existe? Então eu gosto muito que Jesus fala do amor, Jesus fala da paciência, não fala? Oh meu Deus, paciência. Não tem aquela coisa de você vai rezar para Deus te dar paciência, para Deus vai dar o que para você? Momentos para exercitar a paciência. Como é que você sabe ser paciente ou não? Então, gente, a paciência não vai vir num pacote
pacote que a gente compra lá no supermercado. Mas na fila do supermercado você pode exercitar a sua paciência. Olha que bênção. Você não compra lá dentro, mas você exercita lá dentro. Quando você encontra um caixa mais lento, e você não precisa ficar bufando, que a coitada da pessoa está ali aprendendo. Olha que difícil. Aí você diz assim, nossa, mas tinha que trabalhar, o povo não começou a trabalhar, você não tem paciência para ele começar a trabalhar, gente. As pessoas quando começam a trabalhar não sabem. E a gente tem que estar ali para dizer, eu vou te ajudar. Eu lembro de uma cena que ficou marcante para mim, eu falo do Mufato, porque eu estava na fila do Mufato e eles têm uma coisa de contratar PCD, e a moça tinha problema auditivo e problema de fala, e ela estava passando, e aquela pessoa grosseira com a moça do caixa, tão grosseira. E a minha filha, que é autista, quando a gente passou, ela disse assim, como essa pessoa foi grossa ali, né? A moça não precisava aquilo. E aí eu disse assim, olha só, quando a gente pensa em inclusão, a gente tem que aceitar. Eu acho que é mais difícil para ela aceitar a falta de educação daquela mulher do que a mulher aceitar que ela não ouve direito. Porque ela não ouve direito? Porque não ouve direito, gente. Não tem como mudar aquilo. Ela pode pôr um aparelho, ela pode estar ali, ela vai treinar fone, mas ela não vai conseguir mudar aquilo facilmente, concorda? Mudar um aspecto biopsicossocial, às vezes é difícil. Você ser grossa no caixa é mais fácil ou é difícil que você voltar a escutar, enxergar, andar? É ou não é? Olha que escolha. Então eu nunca esqueço esse dia que eu disse, a inclusão começa não por ela, mas por mim. Eu preciso saber que eu preciso olhar para aquela pessoa e dizer, está tudo bem, gente. Então entenderam, gente? Paciência não vende no Mufato, mas na fila vende. Na fila está ali de graça para você, tá? E para terminar, a gente erra, a gente desvia do caminho. Oh meu Deus, como a gente desvia, né? Quando a gente desvia do caminho, a gente está dirigindo, eu adoro dirigir. E a gente desvia do caminho, isso é bom ou ruim? A gente fica nervoso, a gente fica bravo, a gente fica se cobrando, não é assim? Então desviar não é uma coisa legal. Mas de vez em quando a gente desvia e passa por um lugar meio bonito. Aí você fala, peraí, eu vou calmar e vou voltar para o caminho, não é não? Porque você já desviou, você já andou 40 km para frente. Se você ficar nervoso, você corre o risco de na hora da volta, você até bater seu carro. Não é melhor acalmar? Desviou, desviou. Agora vamos procurar o caminho de volta. Você precisa chegar onde você tem que chegar. É uma escolha ou não é uma escolha? É uma escolha. Então, nessa nossa vida, gente, que a gente está aqui, ó, a gente vai ter que entender que os caminhos, eles existem e que a gente faz parte desse caminho. E que as nossas escolhas, todos os dias, vão estar ali na mão da gente. Quando a gente escolhe de manhã, quando a gente acorda, quando eu acordo de manhã, eu falo, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Não sei pelo quê. Que eu não sei o que vai acontecer. Não é não? Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Não sei pelo que, mas obrigado. Alguma coisa vai acontecer. E também porque eu acordei, né, gente? Acordei e falei, pronto, mais um dia. Vamos lá. Não é não? Para vocês é fácil levantar da cama? Gente, para mim é difícil. Muito difícil. Meu pai amado. É uma escolha difícil no começo da manhã. Meu Deus, aquele relógio não toca. Não é não? Como tem dia que você fala, não queria, mas o boleto fala, vai. O mundo material acho que está aí para isso. Você olha do lado, tem um remédio de pressão. Se eu tenho que passar na farmácia e comprar aquele remédio de pressão ali. O mundo material até te ajuda a lembrar que você faz escolhas. Vou tomar ou não um remédio de pressão? É uma escolha? Vou deixar de tomar um remédio? Vou passar mal? Aí Deus fez tudo, né? Deu o remédio para você, deu o médico. Você tem um remédio lá, da sua cama não toma? Não? E aí quando eu vou dormir, eu digo assim, olha, se de manhã eu falo, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. À noite eu falo, desculpa, Senhor, desculpa, Senhor, desculpa, Senhor. E eu sei pelo quê. De manhã eu não sei, mas à noite eu sei. À noite a gente vai ter algumas coisas. Então, gente, fica a pergunta aí. Que caminho a gente está seguindo? Você olha para ele e reconhece como caminho? Ou você está o tempo inteiro sentado, reclamando? Ou você está querendo toda hora trocar de caminho? Usar o caminho do outro? E não tem caminho do outro, tá, gente?
Cada um tem o seu caminho e todo mundo vai caminhar junto. Isso é uma outra coisa que a gente aprendeu também na doutrina espírita e eu acho que é importante a gente lembrar. Não existe evolução sozinho. Se você está procurando a sua evolução sem lembrar que os outros precisam, a sua evolução nunca vai acontecer. Deus não seria misericordiosamente justo e bom se Ele desse a você os louros de alguém que conquistou a evolução. Então, quando eu evoluo, eu preciso que todo mundo vá evoluir junto, não é não? Então, outra coisa que a gente aprende na doutrina espírita também, que as nossas escolhas afetam os outros. A forma como eu consumo, a forma como eu compro, a forma como eu vejo as pessoas que precisam de mim e eu vou ajudar, seja materialmente, seja espiritualmente. Então, outra coisa na doutrina que a gente aprendeu é: vamos todo mundo junto. Sabe esse mundo de regeneração? Que dizem que uns vão, outros ficam? Não fica, vamos ficar pensando que ou todo mundo vai, ninguém vai, gente. Se a gente ficar escolhendo, tem gente que fala: olha, aqueles lá não. Eles ali, ó, não vão não. Cara, se eu já falei isso, eu já não vou mais. Você entendeu? Ué, se eu já julguei, ele não vai, eu vou. Oxi, já estou errando. Então, quando eu penso no mundo de regeneração, eu penso exatamente assim: dá para ir todo mundo? Como é que a gente faz para ir todo mundo? Porque eu não posso deixar ninguém para trás. Como é que eu não deixo ninguém para trás? O que eu posso fazer? Mas, Ana, cada um faz as suas escolhas. Sim. E a sua escolha é o quê? A misericórdia, o amor, o perdão? Se ele fez a escolha dele, que tal ele enxergar em você um pouco do amor que talvez ele não teve? A gente às vezes escuta na escola, a professora que está ali, nas escolas, a gente... Que fique bem claro, gente, a escola é um ambiente muito difícil, onde muitos dos filhos e netos de vocês é a primeira vez que eles vão ter contatos com outras famílias, com outros valores, outras formas de viver. E a gente vai aprendendo com eles a socializar e conversar de assuntos diversos. A gente está ali para tentar fazer isso com eles, para eles entenderem. Então é a primeira vez que eles têm contato com tudo isso. E a gente está ali para ajudar, para dizer, ó, ele aprendeu uma coisa que talvez ele não tinha entendido. Então, como eu vivo na escola, a gente vive um clima socialmente de progresso. Eu preciso que todos progridam. Então, eu trago para a minha vida a questão do espiritismo da escola da vida. A vida é igualzinho à escola que eu tenho lá no P4, P5, primeiro aninho. Todo mundo, cada um tentando fazer do seu jeito e alguém dizendo, ó, tem um outro jeito de fazer juntinhos. Então, gente, qual é o nosso jeito de fazer juntinho? Qual a escolha que a gente vai fazer? Qual o caminho que eu reconheço na minha vida? Tá bom? Fica aí, tá tudo bem? Vou deixar uma tarefa para a sua professora, pegar a caneta e papel, para poder anotar. Se você fosse desenhar o seu caminho agora, não é legal? Pegar uma caneta, nesse mundo virtual, pega uma caneta, desenha assim, ó, eu nasci aqui, aqui aconteceu isso, aqui isso. O que aconteceu de bom? Pega o de bom. Que de ruim todo mundo desenha, quanta coisa boa a gente teve? Faz esse caminho. E pensa daqui tanto tempo, nem na outra vida, porque não vai dar conta, né, gente? Mas no final dessa, como é que você quer ser lembrado? Qual é eles dizem legado, hoje em dia se vende legado. Mas o que as pessoas que vão estar lembrando de você por um tempo, também tem uma outra coisa muito triste. A gente vai ser esquecido, sabia? Os meus pais morreram há muitos anos, os meus filhos, os netos, nem sabem quem eles foram. Tá tudo bem, eu vou ser esquecida também. Não vou ser lembrada para sempre. Isso dói, né? Então fica a tarefa ali. Pega uma caneta e coloca assim, ó. Comecei aqui, aqui aconteceu isso, aqui foi assim, aqui deu uma desviadinha. Nossa, voltei pro caminho. Tenta fazer um caminhozinho. A gente pode brincar um pouquinho. Tá bom? Tudo bem? Tarefa feita? Eu cobro a tarefa, tá? Que a gente não dorme, a gente desdobra. Aí a gente se encontra na espiritualidade lá em cima. Quando for meia-noite e 15, que hoje não tem jogo de futebol, eu quero ver
A tarefa está no caderno de vocês. E não sou eu não, são os mentores, eu tenho uma equipe. Eles mandaram lá e disseram assim, vai lá passar a tarefa no quadro. Assim, você agora pode deixar aqui com a gente. Aí eu vou chegar lá e vou falar, tá aí, todo mundo. Aí ele fala, cadê a sua tarefa? Eu digo, não fiz. Então, gente, eu vou fazer minha tarefa também, tá bom? Todos possamos fazer a tarefa. Agradecer então a presença de todo mundo, fazer uma prece para a gente encerrar essa noite, tá? Então, quem estiver confortável para fechar os olhos e sentir um pouco do seu calorzinho do coração, sentir um pouco daquele amor que você nasceu com. Você é fruto do amor de Deus, que pôs em você, nesse seu corpo material, uma chama eterna, que nunca, nunca, nunca vai se apagar. Que essa chama que arde o nosso coração, invade a nossa alma, que ela nos permita ver, pulsar, acreditar, ter a fé necessária para caminhar. Ora descalços, ora calçados, mas sabendo sempre que a mão daquele Jesus nunca, nunca vai largar da nossa mão. Que possamos, ao entrar na sala de paz, receber o bálsamo e a fé e o amor que complemente um pouquinho da nossa caminhada e que possamos voltar para nossas casas e espalhar pelo caminho da vida as benesses e o amor recebido. Que assim seja.